Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre acidente de percurso. E aí, acidente de percurso deixou de ser acidente do trabalho ou continua sendo acidente de trabalho? Abre o CAT ou não abre o CAT? O acidente de percurso entra no E-Social ou não entra no E-Social? Fica até o final que a gente vai discutir sobre isso ainda hoje, tá ok? Então aproveita, já deu seu like, curte aí a nossa página, se inscreve, deixa um comentário. Se você concorda ou discorda com aquilo que a gente trouxe aí, comenta aí. Então vamos lá? Ok, pessoal, vamos lá? Então vamos entender o que é o acidente de percurso e se eu devo ou não lançar esse acidente no E-Social, se o E-Social vai cobrar isso de mim. Para a gente saber se o E-Social vai cobrar ou não, eu preciso ter como base, tá? Eu preciso ter como base o que é o acidente de percurso. E para mim também entender o que é o acidente de percurso, eu também preciso entender primeiramente o que é o acidente de trabalho, tá ok? Então, que lei fala sobre isso? A lei é a Lei 8.213 de 1991, no seu artigo 19. Ele nos traz a definição do que é acidente de trabalho. Por essa lei, acidente de trabalho é aquele acidente que acontece com o trabalhador, né, pelo exercício do seu trabalho a serviço da empresa. Ou seja, pela Lei 8.213, acidente de trabalho é aquele acidente que acontece com o trabalhador quando ele está trabalhando a serviço da empresa. Um exemplo é o mecânico. O mecânico está exercendo a função dele de mecânico, está fazendo a manutenção de um carro de um cliente, da empresa no qual ele trabalha. Ele se acidentou fazendo essa manutenção. Esse acidente é caracterizado como um acidente de trabalho, porque ele estava exercendo a função dele como mecânico e ele estava a serviço da empresa. Então, isso é caracterizado como um acidente de trabalho. Agora, e o acidente de percurso? Porque se a gente for olhar para essa definição, o acidente de percurso não entra nessa definição. Por quê? Porque pelo acidente de percurso o trabalhador não está nem exercendo a função dele, exercendo o trabalho dele, e nem a serviço da empresa. Então, pensando nisso, que a mesma Lei 8.213, agora no seu artigo 21, ele nos trouxe a equiparação ao acidente de trabalho. Então, é equiparado também ao acidente de trabalho, né, para efeitos dessa mesma lei, todo acidente sofrido com o trabalhador fora do local de trabalho, né, no percurso da residência para o local de trabalho ou do local de trabalho para a sua residência, tá ok? Ou seja, se o trabalhador saiu da sua casa para ir trabalhar, ou saiu do trabalho e foi para está indo embora para a sua casa, e neste percurso ele se acidenta, é caracterizado como um acidente de percurso. Tá? Então, até baseado nessa legislação, que a gente também traz aquela definição que é dada por todos os profissionais de segurança do trabalho. Ah, se o trabalhador desviar o percurso, passou lá no barzinho, passou no mercado, passou na casa da mãe Joana, né, do pai Antônio, passou em qualquer lugar, desviando o seu percurso, descaracteriza acidente de trabalho. Por quê? Porque para ser caracterizado, ele tem que sair do seu local de trabalho e ir para a sua residência. Se ele passou em qualquer local que não seja a sua residência, descaracteriza como um acidente de trabalho. Aí você me pergunta, peraí, Thiago, o acidente de percurso não deixou de ser acidente de trabalho por essa nova legislação trabalhista? Aí eu te falo que não. Por que não deixou de ser acidente de trabalho? Porque a reforma trabalhista é uma legislação trabalhista. E essa definição que nós vimos agora, dessa Lei 8.213, ela é uma legislação previdenciária, da Previdência Social, não é do Ministério do Trabalho. Tá ok? Então, isso quer dizer o quê? Que a Lei 8.213 ela continua em vigor, ela não foi cancelada. Essa lei ela não deixou de existir, muito pelo contrário, ela continua existindo, ela continua tendo a sua obrigatoriedade. Então isso nos leva a concluir que se acontecer um acidente de percurso
na sua empresa, na empresa do teu cliente, você tem que sim que emitir uma CAT, um comunicado de acidente de trabalho. Aí você pergunta também, Tiago, mas espera aí. Então, de onde que veio essa confusão? Por que o pessoal falou que o acidente de percurso deixou de ser acidente de trabalho? A confusão veio da resolução 1329 de 2017. Essa resolução, ela alterou a metodologia de cálculo do FAP, do fator acidentário de prevenção, tá ok? Para quem não sabe o que é o FAP ele é um fator que ele é multiplicado com a alíquota RAT, né? Que, resumindo, né? Se acontece muito acidente de trabalho dentro de uma empresa, a empresa vai pagar mais imposto. Se acontece pouco acidente de trabalho dentro de uma empresa, ou nenhum, a empresa vai pagar menos imposto. Então, isso é a alíquota RAT. Isso é o FAP, porque o FAP é o fator que vai definir se a empresa vai pagar mais ou se vai pagar menos imposto relacionado a acidentes de trabalho ocorrido com a empresa. Então, como é que funciona de uma forma geral, de uma forma bem generalista mesmo, tá, pessoal? Então, seria o quê? Nós temos a alíquota RAT, que ela varia de 1, 2 e 3%. Tá? Essa alíquota ela variável. Como é que eu sei o percentual da minha empresa? Ela variável conforme o KNAI da empresa, tá ok? Então cada KNAI já é definido. Nós temos uma legislação, uma tabela que já nos define que o meu KNAI tem X% e esse percentual varia de 1, 2 ou 3%, tá ok? Então vamos trabalhar uma empresa que tem uma alíquota RAT de 3% devido ao seu KNAI, tá ok? Ok, nossa alíquota RAT é de 3%. Agora o FAP, que é a variável, o FAP que nós temos a variável, o FAP ele varia de 0,5 a 2. Isso quer dizer o quê? Então eu vou pegar a minha alíquota RAT, digamos que a minha alíquota RAT é 3%, que é o nosso exemplo, vezes o FAP máximo, que é 2. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Ou seja, a empresa que acontece muitos acidentes do trabalho vai aumentar o teu imposto de 3% para 6%. Tá? Agora, digamos que a minha empresa trabalha com prevenção e a gente conseguiu reduzir os índices de acidentes e abaixamos o FAP para 0,5. Então, pega lá, 3% vezes 0,5 dá 1,5. Ou seja, eu caí o meu RAT pela metade. Ou seja, o FAP ele pode dobrar o imposto ou ele pode fazer um imposto cair pela metade, ok? Que é a variável pelo FAP. Então, como que é feito esse cálculo do FAP? O cálculo do FAP ele é levado em conta as CATs emitidas, o comunicado de acidente de trabalho emitido e os trabalhadores que usufruíram os benefícios previdenciários devido ao acidente do trabalho, tá? Então, sim, aconteceu muito acidente de trabalho, emiti a CAT, né? Aconteceu acidente de trabalho, emiti a CAT, o meu FAP pode aumentar ou pode reduzir, tá ok? Dependendo da quantidade de acidentes que aconteceu dentro da minha empresa, tá? E o que acontece? Quando acontecia acidente de percurso, que hoje eu vejo que é uma das maiores causas de acidentes, é o acidente de percurso, as empresas emitiam a CAT e elas eram penalizadas no FAP, ou seja, o acidente de percurso era contabilizado para cálculo do FAP e a empresa pagava por isso, né? Sendo que o acidente de percurso é algo que a empresa não consegue evitar, porque não depende só da empresa, depende do trabalhador em obedecer a legislação de trânsito, que é algo que a empresa não consegue controlar. Também depende de terceiros, outras pessoas que podem bater no trabalhador no trânsito e ele se acidentar. Então, pensando nisso, foi criada essa resolução, que essa resolução ela falou o seguinte no seu item 2.3, no anexo dessa resolução, falando que a partir de 2018, né, ano passado, que é a vigência do FAP do ano passado, a partir do ano passado, a matriz para os cálculos de frequência, gravidade e custo para o cálculo do FAP será composta pelo registro da CAT de óbito, os benefícios de natureza acidentária, excetuados os decorrentes de trajeto. O que é excetuado? Excluído, desconsiderado, ou seja, está sendo desconsiderado os acidentes de trajeto para o cálculo do FAP. Ou seja, o acidente de trajeto eu não calculo ele mais para identificar o meu FAP.
Tá? Ele não vai ser levado mais em conta os acidentes de trajeto para cálculo do FAP. Ou seja, para as empresas que acontecem mais acidente de trajeto que acidente típico, então essa empresa vai ter vantagem. Por quê? Porque o acidente de trajeto não vai ser mais considerado. Então, baseado nessa resolução, que veio essa situação de que o acidente de trajeto deixou de ser acidente de trabalho. Não, não deixou. O acidente de trajeto deixou de ser calculado no FAP. Foi isso que aconteceu. Então o pessoal pegou essa situação e falou que o acidente de trajeto deixou de ser acidente de trabalho e não deixou. E agora, e o E-Social? O que o E-Social fala sobre o acidente de trajeto? Tá? Então, o que o manual do E-Social vem falando? Então a gente pega lá no manual, no S2210, que é o comunicado de acidente de trabalho, a descrição lá do S2210, ele fala que o campo tipo de acidente deverá ser preenchido com o código da tabela 24, que é aqui que a gente vai definir o tipo de acidente, se for um acidente típico, doença do trabalho ou acidente de trajeto. Então, na tabela 24, ele vem trazendo aqui as definições para a gente. O item 3.0.10, ele fala que o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, no percurso da residência para o local de trabalho, eu deixo para aquele. Ou seja, pelo E-Social, se o trabalhador se acidentou no percurso da sua residência para o local de trabalho ou vice-versa, ou seja, se ele teve um acidente de trajeto, nós devemos sim abrir uma CAT pelo E-Social. Resumindo, pessoal, devo abrir CAT para acidente de percurso? Sim. O acidente de percurso continua sendo acidente de trabalho? Positivo. E o E-Social? Eu devo lançar o acidente de percurso no E-Social, na CAT do E-Social? Mas com certeza, tá, pessoal? Então, um acidente de percurso não deixou de ser acidente de trabalho, porque a legislação previdenciária que define isso não foi alterada. O que foi alterado foi o cálculo do FAP, que deixou de levar em conta os acidentes de percurso, tá? E eu devo sim emitir CAT para os acidentes de percurso, ok? E principalmente quando entrar o E-Social, devo sim lançar os acidentes de percurso no E-Social. Tá ok? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Eu peço para vocês curte o vídeo, compartilha nos seus grupos aí, tá ok? Compartilha com os teus colegas que têm dúvida, que não acreditam que o acidente de percurso deixou de ser acidente de trabalho, compartilha aí com eles, tá? Comentem aí, se você tem uma opinião diferente da minha, comentem aí embaixo, tá? Faz um comentário, se for positivo ou negativo, comenta aí também, tá ok? E se inscreva na página, tá, pessoal? A gente vai estar lançando periodicamente aí vídeos relacionados a SST, não só de E-Social, mas também de E-Social, tá? E nós vamos estar lançando aí nos demais dias aí mais vídeos relacionados à saúde e segurança do trabalho. Se você tem uma sugestão aí, manda aí pra gente também, que a gente vai estar fazendo vídeos em cima da sua sugestão, tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Forte abraço.